Amém, meus amados? Pode tomar o seu assento, porque Jesus é maravilhoso, amém? Oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus. O Senhor é maravilhoso. E a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Quem está aí, diga amém. Que bom que você está aqui. Fala para o seu irmão, que bom que você está aqui, meu irmão. Fala para ele, você está no melhor lugar para você estar. Numa quarta-feira à noite. Amém? Glória a Deus. Esse lugar não é outro, amém, gente? Senão a casa de Deus, a porta dos céus. E aqui Jesus ordena a vida e a bênção para sempre. Amém? Ó, quão bom e quão suave é. O que é? Que os irmãos vivam em comunhão. Amém? Em união, né? Em unidade. Como é bom. Bom demais. Respira fundo, fala assim. De novo, fala assim, ó. Fala para o seu irmão, desacelera. Fala para ele, desacelera. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso, amém? Coisa boa está aqui. Tem muitos lugares que eu gosto de estar, querido, mas igual a casa de Deus, não há. Tem muitas coisas que eu gosto de fazer, mas prazer maior que ministrar a palavra de Deus, eu não tenho, querido. Aleluia. Eu gosto de fazer muitas coisas, mas não tenho prazer maior do que ministrar a palavra de Jesus. Amém, queridos? Palavra essa que eu tinha o auge dos meus 14 anos, hein? Quando o Senhor me chamou para essa grande obra. Amém, queridos? Bom demais. Eu amo isso, queridos. Eu amo isso. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Amém, queridos? Gente, deixa eu explicar aqui o mistério, porque hoje quem ministraria não seria eu. Seria um pastor amigo nosso. Só que por questões de logística, querido, ficou meio na contramão do vaso vir aqui. Mas ele vai vir numa data futura, se Deus quiser. Amém, queridos? Conversei com ele hoje. E aí ele, tanto eu quanto ele, nós acordamos que sobre logística e tudo mais, ele não conseguiria vir direito, também eu não conseguiria buscar direito. E aí nós deixamos uma data que está no coração do Senhor, nem nós sabemos ainda. Mas no momento oportuno o Senhor trará ele aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Então quem ministrará nessa noite será o pastor que vos fala aqui, né? O vosso pastor amado. Amém. Oh, glória. Deus é maravilhoso. Amém, gente? Fale para o teu irmão, te alegra no Senhor. Te alegra no Senhor, meu irmão. Amém? Por falar em se alegrar no Senhor, queridos, nós vamos descobrir que essa é a chave da vida com Deus. Se alegrar no Senhor. Amém, queridos? E para embasar esse texto, essa mensagem, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. E o verso 17, né? Famosíssimo, né? Já foi autores de louvores e tudo mais. Texto extremamente conhecido, meu e seu. Abacuque 3, versículo 17. Se bobear, não precisaríamos nem abrir, né? Poderíamos cantar. Ainda que a figueira não foi. Né? Abacuque está no Velho Testamento, antes de Malaquias. Vai em Malaquias.
Aí vem devagarinho para trás alguns profetas. Ele é um profeta menor, somente no que tange a sua relação com os capítulos. Menor nos capítulos e grande no coração de Deus. Amém, queridos? O profeta Abacuque, esse que profetizou não sozinho, né? Abacuque foi um profeta que ele profetizou juntamente com Jeremias, o profeta que está aqui também, né? Na Babilônia lá, aquela coisa toda. Ele não era tão conterrâneo de Jeremias, mas ajudou nas profecias juntamente com Jeremias. Amém. Um profeta ali junto, né? Intermediário a Jeremias também. Amém? Abacuque foi o cara que profetizou, né, acerca daquele povo que viria e se apossaria do povo de Deus, né, do povo de Israel. Tanto é que Abacuque tem algumas queixas, podemos dizer assim, né? Se você depois ler com carinho em casa, capítulo 1, 2, você vai perceber que Abacuque tem algumas queixas, né, que ele faz com Deus, né? Algumas conversas ele tem com o Senhor, mas não queixas reclamatórias, né? Na verdade eram incógnitas, né? Eram interrogações que Abacuque não conseguia compreender, entender direito, né? Coisas do tipo, por que Deus permitiu, né, vir um povo que não tem nada a ver com o povo dele, de forma abrupta, né, de forma grosseira, se valer em cima do povo que era de Deus? Por que Deus permite tal coisa? Por que Deus permitiu tal coisa? Coisas do gênero, né? Coisas do gênero. Todos encontraram, amém? Amém. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide ou nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Para nossa breve compartilhação nessa noite, nessa quarta-feira abençoada, né? Estamos no melhor lugar que nós podemos estar. E sabe que eu falo isso? Não é jargão, queridos, né? Nem slogan de pastor, tá? É porque eu acredito piamente nisso. Eu acredito fielmente nisso. Esse é o melhor lugar que nós podemos estar, né? Depois de um dia de labuta, depois de um dia de serviço ou não, depois de um dia cansativo ou não, né? Depois de um dia de correrias ou não, esse é o melhor lugar para nós estar. Aleluia. Amém, queridos? Aqui nós renovamos as nossas forças, somos renovados, essa é a palavra. Amém, queridos? Que a gente vê os irmãos, pode, além de adorar a Deus, que é a premissa, né? Que é a premissa de todas as coisas, nós podemos ver o irmão nos alegrar, dar risada, ou chorar com os irmãos, né? Ou se alegrar. E isso faz parte do pacote. Amém? Amém. A Bíblia diz: se alegrem com os que se alegrem e chorem com os que choram. Verdade. Os que choram. Amém? Meus amados, a nossa breve compartilhação nessa noite, Abacuque é esse profeta que ele entendeu a máxima do que é buscar a Deus. Ele entendeu a máxima do que é estar diante de Deus. Perceba você comigo que ele faz menção, né, dizendo que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, os campos não produzam seus mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, ele ressalta da onde ou aonde ele colocaria a alegria dele, ele ressalta aonde ele exultaria, e ele é categórico em dizer que ele se alegraria e exultaria em Deus, que era o Deus da salvação dele, que era o próprio Senhor, né? Que é o nosso Deus.
E é interessante que nós percebemos, porque o cenário que Abacuque está inserido, como eu já falei, não era um cenário dos mais maravilhosos, né? Não era a sétima maravilha, oitava, né? Agora, não era a oitava maravilha do mundo, queridos. Pelo contrário, era um cenário de muita circunstância, muita situação, era um cenário, como eu falei de forma prévia, ele não entendia muita coisa que estava acontecendo, não conseguia ver a finalidade daquilo, embora ele entendesse o porquê de tudo aquilo, mas ele queria entender o fato, né? Por que Deus permitia tais coisas, porque aquelas circunstâncias se sobrevinha sobre o povo, sobre o povo de Deus, por que aquelas circunstâncias estavam acontecendo com eles, e ele, inserido no cenário, também acabava usufruindo, digamos assim, de todo aquele cenário também. Ele também estava inserido naquele cenário. Não que ele tivesse culpa, não que ele tivesse plantado alguma coisa, não que ele tivesse culpa no cartório, mas o cenário estava lá. E se o cenário estava lá e ele também estava, de certa forma, inserido no cenário, algumas coisas também poderiam sobrevir a ele, né? Não obstante nós, ninguém fez nada, né? Agora acho que até está mais calmo essa circunstância, eu acho. Mas eu lembro que alguns anos atrás nós falávamos muito de crise, né? Ai, crise, o mundo está em crise, né? O Deus da cura, lembra disso? Quem lembra disso? Que nós falávamos, o mundo está em crise, mas a igreja sempre teve Cristo, amém, queridos? Amém. Se o mundo está em crise, a igreja está em Cristo. Amém. Então nós ouvimos muito falar sobre isso, o mundo está em crise, e de certa forma, a crise, em alguns pontos, acabaram nos alcançando. Alguém fez alguma coisa para passar pela crise? Não, ninguém fez nada. Mas acabou sendo chacoalhado junto? Sim. Mas ninguém daqui fez nada para que isso acontecesse. Mas acabou acontecendo conosco em algumas circunstâncias. Por quê? Porque nós estamos inseridos nesse cenário. Veio a pandemia. Alguém implantou um vírus aqui em alguém? Alguém criou um vírus e jogou aí na terra? Ninguém daqui fez isso. Eu acho. Né? Ninguém fez isso. Mas, infelizmente, acabou nos pegando também. Uns de nós pegaram, outros não, glória a Deus, aleluia. Mas, enfim. Ou seja, estamos num cenário e algumas coisas acabaram também acontecendo conosco. Era mais ou menos isso a questão de Abacuque. Ele estava no cenário lá e algumas coisas também aconteciam com ele. Mas ele ressalta a questão de que, ainda que tudo, né, saísse do lugar, ainda que tudo perdesse o rumo, ainda que tudo que ele estivesse vendo saísse do lugar, como quando ele fez menção da figueira que não florescesse, de que não houvesse fruto, né? Que a oliveira mentisse, que os campos não dessem seus mantimentos, que os gados fossem roubados, né? O tirado, o exterminado da malhada, ainda que tudo aquilo acontecesse, a esperança dele, ou a alegria dele, a exultação dele, estava onde? No cenário que ele estava inserido? Ou em Deus? Em Deus. A esperança dele estava no cenário que ele estava vendo, ou em Deus? Em Deus. Então aqui está a chave da bem-aventurança, ou a chave do sucesso do coração de Abacuque. Ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E esse é o X da questão, queridos, que eu quero trazer para mim e para você nessa noite. Aonde está a minha e a sua alegria, queridos? É bem verdade, meus amados, que muitas vezes algumas coisas tentam usufruir da nossa alegria do Senhor. É bem verdade que às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida e a gente fica assim: meu Deus, por que isso aconteceu comigo, né? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu estou passando por isso? Né? Eu não fiz nada para passar por isso, né? Que plantação foi que eu fiz para ter que colher isso aqui, né? E nós muitas coisas, ou nem tantas, nós não entendemos. Algumas circunstâncias nós não entendemos. Algumas circunstâncias que nos sobrevêm nós não entendemos. Mas aqui está a chave que Abacuque nos entrega: é alegrar-se no Senhor.
E por mais que isso não seja novo, porque eu tenho plena convicção e certeza que isso não é novo, tanto eu e você já sabemos, mas é interessante nós ressaltarmos isso. É bem verdade que nós poderíamos trazer isso à nossa memória todos os dias, assim como Jeremias, quando ele escreve Lamentações, ele faz menção e diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Amém, queridos? Ele não disse que quer trazer à minha memória as circunstâncias que podem roubar a minha paz, né? Ou as circunstâncias que não há, que eu não consigo resolver. Pelo contrário, ele diz: eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Amém. E eu sinto nessa noite o Pai nos abraçando, queridos, nesse lugar. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu estou com essa palavra desde ontem no meu coração. Eu sinto o amor de Deus nessa noite sobre nós, queridos. Eu sinto o Pai tentando trazer essa clareza sobre a minha e sobre a tua vida nessa noite. Amém. Essa clareza de que a minha e a sua alegria tem que estar nele, na presença e na pessoa de Jesus. Amém. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Sabe, meus amados, esta não é uma chave qualquer, senão uma realidade que eu e você precisamos insistir para tornar-se realidade na nossa vida. Aleluia. Os dias não são fáceis, não são bons. Desde que Jesus esteve aqui de forma personificada, ele já dizia que os dias iam apertar, que as coisas iam acontecer, né, que os cenários estariam aí acontecendo. Mas, há alguns 1000 anos atrás, Abacuque também já experimentou algo similar. Já havia experimentando algumas coisas, como as pressões que ele passou juntamente do seu povo. E nessa noite, queridos, eu não sei qual é a sua circunstância, eu não sei o que tira a sua paz, eu não sei o que talvez te desestabilize, eu não sei o que talvez nessa noite possa gerar preocupação ou ansiedade no teu coração, mas eu quero falar para mim e para você nessa noite: descanse em Deus. Aleluia. Desacelera um pouco e confia no Senhor. Amém. Amém, queridos? Confia no Senhor. Nós somos chamados, querido. Quando eu leio essa palavra, eu sinto um chamado de Deus a confiar no Senhor, queridos. Eu sinto um chamado do Senhor para que possamos confiar nele, para que nós possamos descansar na sua presença, descansar na sua palavra. É muito bom quando nós lemos a palavra, queridos, e conseguimos extrair dela mais do que letras, ou mais do que palavras. Sabe, nós não podemos ler a Bíblia, queridos, como um livro qualquer. Nós precisamos extrair o sentimento da palavra, queridos. Amém. Eu quero que você imagine comigo Abacuque declarando essas palavras. Ele empregou aqui, queridos, uma confiança absurda no Senhor. Ele empregou aqui uma confiança num nível extremamente louvável em Deus, queridos. Confiança essa que eu e você precisamos empregar, não somente nessa noite, mas na nossa vida com Deus, queridos. Na nossa vida com Deus. Bispo, a minha vida está tudo de boa, está tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Que bom, glória a Deus. Então ajuda teus irmãos. Amém. Né? Se está tudo show de bola, tudo maravilhoso, que bom. Ajuda teus irmãos a viverem essa realidade, essa convicção, dessa confiança. Porque às vezes, queridos, às vezes são coisinhas pequenas, médias ou grandes, que acabam nos desestruturando. E quando eu digo pequena, não digo pequena como se fosse algo insignificante, mas é que às vezes é pequeno mesmo, e às vezes não precisa ser algo grandão, pode ser algo pequeno, para nos desestabilizar. E quando eu digo aqui, querido, desestabilizar, não é te levar a um desespero, mas é desestabilizar a tua fé, a tua convicção e a tua certeza no Senhor. Nós estamos finalizando o mês de março, vamos entrar o mês de abril, e nesses curtos 3 meses do ano,
que já parece muito, né? Já vão por 4 meses do ano. Nesses 90 dias, um pouco mais, um pouco menos, né? De dias que nós já temos desse ano. Quantas vezes passou pela sua mente alguma espécie de desânimo? Ou alguma espécie de desespero, de insegurança, ou de incerteza, ou de falta de convicção? Aquela convicção que nós temos em Deus, que Deus é bom e não falha, Amém. que a sua palavra é fiel e não volta vazia, sem cumprir o propósito pela qual Ele libera. Amém. Sabe, queridos, e é contra isso que nós precisamos lutar, é contra esses sentimentos, essas sensações, essas situações e sensações e emoções, né, que tentam roubar a nossa esperança de Cristo. Cristo é a nossa esperança. Amém. Cristo é a nossa esperança, queridos. É a nossa certeza e também o nosso ápice de alegria e de segurança. Porque senão, meus amados, não haveríamos propósito para estarmos dentro de uma igreja. Amém, gente? Amém. Nós vemos um ao outro, é fantástico, maravilhoso, eu gosto demais, né? Nós temos momentos de comunhão na igreja ou em casa, é fantástico, é maravilhoso, mas nós não podemos esquecer pelo qual nós nos reunimos em uma igreja, que é em torno de Cristo. Amém. E é para Cristo. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém. Principalmente no que tange a nossa vida. Amém, queridos? Às vezes nós entramos, meus amados, no secularismo, né? E nós trazemos isso para o seio da igreja, para dentro da igreja, como se fosse somente um cumprir de uma cartilha, ou como se fosse somente um clube. Não, eu vou lá ver os irmãos, ou eu vou lá, pastor, não incomodar, sei lá, fazer tantas coisas. Mas nós não podemos perder essa priori, que é confiar em Deus, que é estar aqui para prestar culto ao Senhor. Amém. Por isso que Salomão, escrevendo, acho que foi Eclesiastes, ele disse: guarda teu pé para entrar na casa de Deus, né? Guarda teu pé. Não é que você tem que entrar aqui mudo, não falar, não pensar, não é nada disso. Mas a seriedade de estarmos aqui, né? De prestar culto, de adorar a Deus, de buscar o Senhor e declarar toda a nossa esperança e convicção nele. Amém, queridos? Amém. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. É uma declaração. Isso é uma declaração de Abacuque. Você não precisa me responder. Mas o versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Meus amados, isto é uma realidade para nós. O versículo 18 é uma realidade para nós nessa noite. Nós podemos dizer que é uma realidade para as nossas vidas. Porque se não for, querido, fica tranquilo. A esperança para nós nessa noite. Amém. Amém, gente? Pode ser. Se não é, pode ser. Pode ser. E isso, queridos, não é uma forma de repreensão. Isso não é uma forma de inquietar a nós, mas é uma forma de nós pensarmos. Nós conseguimos nos alegrar em Deus, conseguimos ter prazer na presença de Deus, estar diante de Deus. Existe disposição, alegria no nosso coração de exultar no Deus da nossa salvação, porque Ele é o Deus da nossa salvação, queridos. Amém. Se você não sabe, eu vou falar para você nessa noite. Ele é o Deus da tua salvação. Amém. Ele é o Deus da nossa salvação. E nós conseguimos nos alegrar no Senhor.
A gente acha tão bonito, né? Paulo falando acerca das alegrias dele, né? Que ele vai se alegrar nas fraquezas, nas tribulações. É tão poético, né? Abacuque também é meio poético, né? Uma coisa linda isso aqui, ainda que a figueira não floresça, né? Nem haja fruto nas vides, ainda que o falhe o produto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho, olha que coisa poética, isso é um poema, né? Isso parece um poema. Todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Isso no mínimo nos faz pensar. Isso no mínimo nos coloca para pensar. E eu quero nessa noite, em nome de Jesus, aquietar o seu coração na presença de Deus. Aleluia! Porque, queridos, há uma palavra de graça sobre a sua vida. Houve sobre a vida de Abacuque, há essa extensão dessa graça sobre a nossa vida. Amém. Há essa extensão dessa graça. Nós só precisamos nos alegrar no Senhor. Amém. É difícil. Eu sei que é, irmão. Eu sei que é, né? Eu sei que há um desprendimento meu e seu, né? Eu sei que há uma coragem. Eu sei que há uma imposição, né? Uma envergadura de coragem minha e sua para vivermos essa realidade. Outro sim, Abacuque, como eu já falei há alguns minutos atrás, ele está inserido aqui nesse cenário e ele está dizendo: Deus, qual o motivo disso aqui, né? Por que eu estou passando isso aqui? Quem se perguntou: Deus, qual é a finalidade disso aqui, né? Por que eu estou passando isso aqui? Eu já atendi uma pessoa, né? E eu fiquei ouvindo, disse: Deus, até eu já estava me questionando qual a finalidade dessa pessoa passar por isso. Eu tenho que experimentar isso aqui. O Senhor está aí, fiel, temente, né? Mas são circunstâncias. E aí não tem como eu não me lembrar, queridos, do que eu falei domingo no culto. Quando, na verdade, algumas circunstâncias que nós passamos, queridos, essa aí que você está pensando agora, essa aí que você chegou aqui, né, colocando diante de Deus, clamando, pedindo misericórdia, pedindo ajuda de Deus. Eu vou dizer uma coisa para nós, queridos. Muitas circunstâncias que nós passamos, muitas tempestades que nós enfrentamos, queridos, elas só existem para que eu e você possamos entender que nós podemos confiar em Deus. Amém. E por mais que isso possa não parecer poético, mas é uma verdade. Às vezes nós dizemos, né, que Deus permite as provações para saber se nós confiamos nele, né? Ora, e Deus não sabe então. Deus precisa de uma prova para saber. Deus é Deus, que se ele precisasse de uma prova, ele não saberia de todas as coisas, mas ele sabe de todas as coisas. Amém. Então se ele sabe se eu confio, se eu não confio, até onde eu vou, até onde eu não consigo ir. Deus sabe todas as coisas. Mas sabe quem não sabe, queridos? Eu e você. Aleluia. Eu e você não sabemos. Sabe quando que nós sabemos? Quando nós permanecemos. E aí, queridos, quando nós saímos vitoriosos, porque acredite, você vai sair vitorioso. Amém. Acredite. Você vai sair vitorioso. Você vai terminar bem essa situação. Amém. Você vai terminar bem esse cenário, essa circunstância. Você pode não ter começado bem, mas você vai terminar bem. Aleluia. Não adianta começar bem e terminar mal. Quem ganha a corrida não é quem começa 200 metros na frente, né? Mas é quem termina em primeiro lugar. Não é assim? Sim. Então, ainda que o começo não tenha sido o mais maravilhoso, mas você vai terminar bem em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, nós vamos terminar bem. Então, é melhor nós termos essa consciência que já que nós vamos vencer, nós vamos terminar bem, queridos, eu preciso apenas confiar. Aleluia. E descansar em Deus. Amém. Amém, queridos? Quem entende isso, diga amém. Amém. Nós precisamos apenas confiar e descansar em Deus, assim como Abacuque confiou e descansou em Deus. Fala para o seu irmão: descansa, meu irmão. Descansa, minha irmã.
Descansa no Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Permanece crendo. Permanece obedecendo. Já obedeceu até aqui. Que obedeceu um pouquinho mais? Já creu até aqui. Vai desanimar agora por quê? Não desanima. Fortaleça a sua mente na palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo que te fortaleça, que te ajude. Eu vou falar para você, talvez você não saiba, mas o Espírito Santo é teu melhor amigo. Aleluia. Teu consolador, teu Amém. intercessor, teu mentor. Aquele que vai te ajudar, que vai te fortalecer, que vai te sustentar quando você estiver fraco. É Ele quem geme com gemidos inexprimíveis. É Ele quem intercede com gemidos inexprimíveis por mim e por você. Aleluia. Por isso que Jesus disse: olha, quando o Pai tem perdão, hein? Quando o Filho também, mas quando o Espírito não tem perdão, que não pega contra Ele. Porque se pecar contra Ele, vai sobrar quem vai interceder? Eu já estou junto ao Pai. Já vou estar junto ao Pai. Então o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele clama ao Pai, junto ao Filho, por mim e por você. Mas deixa eu trazer uma coisa para o nosso coração nessa noite. Clame ao Senhor, peça: Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu estou me sentindo inseguro, fraco, cansado, atemorizado. Me ajuda, me fortalece. E o Senhor vai te fortalecer, vai te sustentar, vai te dar graça, queridos. Amém, queridos? Amém. Vai trazer a transformação na nossa mente. Vai implantar na nossa mente a palavra de Deus. Vai depositar em nós a palavra de Deus. A palavra que nos dá esperança, queridos. A palavra que traz transformação sobre a nossa história. Toda a literatura é boa, mas nenhuma é tão boa quanto a palavra de Deus. Amém. Leia bons livros, mas nunca esqueça da palavra de Deus, queridos. É a palavra de Deus que tem que estar na nossa mente. Amém, queridos? Amém. Quer ser um filho forte? Medite na palavra. Não quer ser levado por ventos de doutrinas e palavras e heresias e contendas? Medite na palavra. É essa palavra que nos transforma. Essa palavra é digna de toda aceitação. Amém. Amém, queridos? Amém. E o Espírito Santo vai interceder por nós e vai trazer a nossa memória. Olha, quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Aleluia. Vai trazer a nossa memória. Olha, Abraão creu contra a esperança. Vai trazer a nossa memória palavras do tipo: orai sem cessar. Que coisa maravilhosa, né? Finalmente, irmãos, tudo aquilo que é puro, que é louvor, que é a virtude, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os teus pensamentos. Amém. Amém, queridos? E o que ocupa os nossos pensamentos? O que ocupa os nossos pensamentos durante os dias, queridos? O que tem estado na nossa mente? O que nós temos pensado? O que nós temos permitido a nós mesmos pensar? Uma vez eu falei no culto aqui, vou repetir: você não é obrigado a pensar tudo que cai na sua mente, queridos. Amém. Porque na sua mente cai a sua humanidade, cai as setas do maligno, na sua mente cai uma série de coisas. A palavra de Deus. Nós não somos obrigados, queridos, a pensar tudo que cai na nossa mente. Porque eu vou dizer uma coisa, queridos: a nossa mente tem a tendência a não querer gastar energia. Nosso cérebro, né? A não gastar energia. A nossa mente tende a pensar o pior. Se não fosse assim, Jó não teria dito: o mal que eu temia me sobreveio. Cara, Jó devia ficar fissurado em pensar a adversidade. Ele diz: o mal que eu temia. Como assim ele temia? Ele era presciente para saber o que ia acontecer com ele? Não, mas ele temia. Já temia por antecipação coisas que poderiam acontecer. E aí ele diz: o mal que eu temia, me sobreveio. Então não tema o mal, queridos. O Senhor é contigo. Amém. Descanse, não ande ansioso. Fique firme na palavra de Deus. Amém. E ele que a figueira não deu seus filhos bonitaços. Se alegre no Senhor. Amém. Descanse na sua presença. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Agora, vá no capítulo 2 aí de Abacuque, por gentileza, no versículo 4.
e 2,4 diz assim, ó, eis o soberbo, ponto de exclamação. Essa versão é RA. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá do que? Da sua fé. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá da sua fé. Amados, duas questões aqui, 2 pontos: o soberbo e o justo que vive da fé. Quem nós somos, meus amados? O soberbo ou o justo que vive da fé? Quando eu falo soberbo aqui, queridos, eu não estou entrando no mérito daquele que é prepotente, arrogante, sabe? Não é isso aí. Mas é aquela soberba que às vezes nós carregamos conosco. Aquela soberba de tentar achar o que nós merecemos e o que nós não merecemos. Gente, isso aqui é um mistério. Porque cada um de nós aqui, por exemplo, se você perguntar para mim o que eu acho que eu mereço, eu tenho uma série de coisas que eu acho que eu mereço. Não que eu tenha, mas eu acho que eu mereço. Né? Mas quando eu falo em soberba aqui, eu falo daquela soberba de nós. É quase uma presunção, na verdade, nossa. Você sabe que Jó, ele reclamou muito, né? Ele murmurou bastante também. Ele só não blasfemou contra Deus, graças a Deus, né? Mas ele murmurou bastante, reclamou bastante. E como eu sempre digo, eu sempre abro esse parênteses, e você já até sabe o que eu vou dizer. Se tinha alguém que merecia reclamar, murmurar, era Jó. Porque, pelo amor de Deus, né? Deus nos livre, em nome de Jesus. Amém. Mas se tinha alguém que podia reclamar, ficar de cara, querer chutar tudo, era Jó. O que ele passou não foi fácil, gente. Mas perceba que chega um momento, um determinado momento, que o meu Deus e o teu Deus, que nós adoramos, ele olha para Jó e diz: Jó, aonde que tu estava quando eu fiz os firmamentos do mundo? Tu é tão justo assim, é tão gostoso, sabe tudo, tu sabe o que tu merece, o que tu não merece. Onde é que tu estava quando eu fiz os firmamentos da história? Onde tu estava quando eu coloquei os mares? Tu estava lá comigo? E Deus só ensina amor, querido. Deus não foi rigoroso, furioso com Jó. Eu consigo ver amor nisso aqui, gente. Eu consigo ver Deus dizendo: Jó, meu filho, pelo amor do meu nome, aonde tu estava, filhão? Ô, filhão, onde é que tu estava quando eu fiz isso aqui? Foi tu que fez o firmamento? Ou quem sabe o vaso tem autoridade para falar com o oleiro? Eu não queria ter sido feito assim. Onde tu estava? E Jó tinha perdido 10 filhos, perdido tudo. A mulher tinha amaldiçoado ele, tudo. E Deus falou para ele: filhão, onde é que tu estava para te achar o que é justo e o que não é justo? Está reclamando do quê? Onde é que tu estava? Tu é mais justo que eu? Tu é mais santo que eu? Você consegue perceber? Então, às vezes, meus amados, olhem para cá, às vezes nós temos um senso de justiça própria, né? Não, mas eu acho que eu mereço isso aqui. Por que eu mereço? Por que eu mereço? E eu não estou aqui, gente, anulando méritos nossos. Porque não vamos ser hipócritas. Tem coisas que nós temos mérito mesmo, merecemos. Tem coisas que você merece. Tem lugar que você está que você merece. Você batalhou, você chorou, buscou, se posicionou, você merece. Não é isso o mérito. Também não quero ser hipócrita, não é isso. Mas às vezes, meus amados, sabe por que às vezes o nosso coração torna-se mais enganoso do que ele já é? Porque nós temos um senso de merecimento, que o próprio Deus fala para Jó. E como eu disse, o cara que podia reclamar era Jó. E Deus fala para Jó: Jó, ô filhão, onde tu estava, filhão? Onde tu estava? Só um pouquinho, calma aí, calma. Estava onde para me questionar?
Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quem está entendendo isso aqui, diga amém, queridos. Eu vejo muito amor de Deus falando com o Jó, gente. Sabe? Eu não vejo Deus furioso com o Jó, até porque Deus não estava. Eu não vejo Deus querendo dar uma lição de moral em Jó. Mas eu vejo Deus instruindo Jó, aqui, dizendo: filhão, aonde tu estava? Tu nem estava aqui, meu filho. Calma só um pouquinho. Baixa as armas, baixa as armas. Te desarma diante de mim. Contra as trevas tu não te arma, mas contra mim tu quer te armar. Calma, baixa as armas. Tu tem mais medo das trevas do que temor a mim. Calma, baixa as armas, só um pouquinho. E aí ela fala um mistério aqui, ele diz: mas o justo viverá da sua fé. O justo viverá da sua fé. Amados, do que nós estamos querendo viver? Talvez o segredo da alegria, ou da esperança, ou da exultação de Abacuque em Deus está nesse entendimento de que o justo viverá pela fé. Amém. De que o justo viverá da sua fé. É muita responsabilidade, né? Sobre os nossos ombros, você não acha? Mas o justo viverá da sua fé. Opa! Não quer dizer que eu não vivo, não posso viver pela cabeça dos outros, não posso viver tão somente pela fé dos outros. Eu tenho que viver da minha fé. Mas o justo viverá da sua fé. Fale do seu nome, da sua fé. É da sua fé. Ô glória. Sabe por quê, queridos? Porque nós somos justos. Nada, eu acho que eu não sou, não você é, queridos. Porque o sangue, você querendo ou não, nós somos, porque o sangue de Jesus é quem nos justifica. Amém. Não é meritocracia minha e sua, não é por mérito meu. Eu sou justo porque eu sou mesmo. Não, é o sangue de Jesus que nos justifica. Aleluia. Oh glória, porque senão ninguém seria justo. Não há um homem sequer. Mas o seu sangue nos justifica. Aleluia. E o justo viverá da sua. Agora mais uma vez respira fundo, faz assim, ó. É da sua fé. Amém. É da sua fé que você vai se alegrar no Senhor. Amém. É da sua fé que você vai vencer. É da sua fé que você vai exultar no Senhor. É da sua fé que você vai amadurecer, queridos. É da sua fé, é a sua fé que vai trazer um amadurecimento sobre o seu coração. Amém, queridos? Curva a sua fronte por um instante. Feche seus olhos. E eu quero que você pense nessa sua situação, que você está assim, olha, tia, amanhã eu tenho que resolver um mistério. Tem que descascar um pepino. Tenho que lidar com tal coisa. Olhe para cá. Pensou? É a sua fé. É a sua fé que vai te fortalecer, queridos. É a sua fé que vai te trazer respaldo. É a sua fé que vai te fazer triunfar, queridos. Não é a minha e a sua habilidade, mas é a nossa fé. É a fé que vence o mundo. É a nossa fé, queridos. O que vai fazer você dizer não para o pecado e sim para Deus é a sua fé. O que vai fazer você permanecer crendo, queridos, e não abandonar a fé é a fé. Amém, queridos? O que vai fazer amanhã você levantar, agradecer a Deus pelo dia, né? E sair para a batalha do dia a dia é a sua fé, queridos. Mas uma fé viva, uma fé posicionada. Amém, queridos? Não é uma fé melhor, mas é uma fé posicionada. Amém, queridos? Que não nos paralisa, que não permite nos paralisar, queridos. Nos faz avançar em nome de Jesus, de glória em glória. Não esqueça que o seu noivo vem saltando os montes para te encontrar.
vem saltando os montes para guerrear suas guerras. É Ele que vem com a sua espada desembainhada para te fazer vencer, para vencer por ti. Amém, queridos? Quem tem disso, diga amém. Amém. A sua fé, queridos, é a minha e a sua fé que vai fazer, todavia, eu me alegrar do Senhor. Amém, queridos? Sai daqui dessa noite posicionado. Sai daqui dessa noite. E quando eu digo posicionado, querido, não é que você vai sair daqui, uma injeção de ânimo. Não é isso aí, querido. É uma injeção da palavra. É uma injeção da palavra. É a palavra que nos faz vencer. É a palavra que nos vence. É pela palavra que nós somos vencidos e transformados e convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Amém, queridos? Por isso, nessa noite, saia daqui se alegrando no Senhor. Eu não sei o que pode tirar a sua alegria, mas eu sei aonde a sua alegria pode ter um efeito maior. Amém. Que é na presença de Amém. Deus. Amém, queridos? Eu não sei aonde a sua alegria pode ser neutralizada, mas em Deus, queridos. Ninguém para alguém alegre no Senhor. Amém. Queridos. Ninguém para alguém alegre no Senhor, queridos. Nem as batalhas, nem as circunstâncias. Quando nós entendemos que a nossa alegria é o Senhor, não basta nós dizer que agora quem vive em mim é Cristo, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Não basta nós dizer se nós não conseguirmos externar isso. Nós precisamos externar aquilo que cremos, aquilo que profetizamos. Amém, queridos? Você entende isso? Diga amém. Eu entendo o seu coração. Eu entendo os seus medos e as suas inseguranças. Você acha que eu também não tenho as minhas? Todos nós temos. Eu entendo os seus medos. Você acha que eu não tenho os meus? Eu entendo as suas dores. Você acha que eu não tenho as minhas? Mas precisa haver uma opção em nós de avançarmos, querido. De avançarmos, de crermos, de experimentarmos aqui. Não é só na eternidade, mas é aqui o melhor de Deus para mim e para a sua vida. Pedro um dia perguntou: Senhor, e nós? Estamos aqui servindo, largando tudo. O que vai ser de nós? Jesus disse: ninguém daqueles que tendo largado pai, tendo largado pai, mãe, irmão, ninguém daqueles que tendo largado tudo isso, nenhum deles ficará sem receber nessa vida e na vida posterior ainda. Então fica tranquilo, você largou tudo por Jesus? Não larga a sua casa, não é isso aí. Você largou tudo por Jesus? Largou as velhas práticas? Largou a velha vida? Nasceu de novo? Você vai receber essa vida. Amém, queridos? Você vai receber essa vida. Apenas se alegre no Senhor. Busque isso onde você perdeu. Se alegre no Senhor. Eu vou dizer uma coisa, queridos: Deus não para. A obra de Deus não para. O reino do Senhor está sempre se movimentando. E eu não quero ficar para trás do cenário dos céus. Amém. Amém, queridos? E você também não, em nome de Jesus. Amém? Você entende isso? Diga amém. Se coloque sobre os seus pés, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu abençoo você que está em casa. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te fortaleça em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Deus abençoe em nome de Jesus.